Vamos lá, uma grandeza importante do termologia, né, calorimetria, enfim, ele é a capacidade térmica. Tem um calor específico também, mas primeiro bora entender o que é capacidade térmica, tá? Antes de eu explicar a definição, bora entender de uma forma prática. Eu vou dar um exemplo, um exemplo aqui, e no fim a gente vai conseguir entender totalmente, eu espero que totalmente, o que seria a capacidade térmica. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho um corpo, beleza? Que tá a 20 graus Celsius. Quer dizer, o corpo de 20 gramas, e ele tá a 10 graus Celsius. Bom, para esse exemplo hipotético, eu vou adotar alguns valores, tá? Para fazer sentido. Tá, então eu tenho um corpo aí de algum material, beleza? Pode ser um bloco de ferro, água inclusive, chumbo, sei lá, areia, madeira, qualquer coisa, tá? Enfim, vamos supor também que seja um corpo bom condutor de calor, um bom condutor de temperatura, um bom condutor de energia, ou seja, tipo ferro, metal, né? Ou seja, todo o calor ele se distribui, né, por todo ele. E aí eu vou fornecer 50 calorias. Fornecer 50 calorias. O que é que vai acontecer? Ele vai haver, né, um aumento de temperatura. Isso é fato. Tá, para quanto vai? Vamos supor, não sei, porque eu teria que ter o valor da sua propriedade, mas como é que é um exemplo hipotético? Vamos supor que ao fornecer 50 calorias, ele vai de 10 para 20. Os 20 gramas vai de 10 para 20 graus Celsius. Então, vamos lá. Bom, capacidade térmica é essa razão entre o calor fornecido e a variação de temperatura. O aumento de temperatura, né? Já que foi fornecido calor. Então, posso definir capacidade térmica assim, ó. Capacidade térmica, vou chamar de C maiúsculo. É o que? É o calor transferido, a razão entre o calor transferido e aumento de temperatura, ou variação de temperatura, tá? Nesse caso, ao fornecer 50, aumentou o que? 10, né? Foi de 10 para 20, então aumentou 10. Então, basicamente, ó, 50 calorias, a variação de temperatura, de 10 para 20, 10. Então, eu posso dizer que a capacidade térmica desse material aí, hipotético, é de 5 calorias por grau Celsius. Agora, assumindo todas as condições ideais. O corpo homogêneo, um bom condutor, né? Ou seja, que todo o calor fornecido ele absorveu e serviu para variar a temperatura. Beleza? Assumindo tudo isso perfeitinho, eu posso definir a capacidade térmica para ele. Ou seja, né, a cada 5 calorias que eu forneço para esse meu material hipotético, ele aumenta 1 grau Celsius. E assim por diante, né? Então, se eu quiser, sabendo disso, se eu quisesse que aumentasse, fosse de 10 para 12, 2 graus Celsius, o aumento seria de 2 graus Celsius, então ele vai fornecer o quê? 10 calorias. O contrário também, né? Se eu quiser que ele perca 1 grau Celsius, eu tenho que remover 5 calorias dele, tá? Então, capacidade térmica ajuda a entender essa razão, essa relação entre calor transferido,
Transferido, quando eu falo, é fornecido ou retirado. E a variação de temperatura, né? Beleza, então, vou escrever aqui. A razão entre o calor... Temperatura é chamada capacidade. Beleza? Então, essa é a razão entre calor fornecido e variação de temperatura, tá? E é justamente isso a razão, tá? A capacidade térmica é isso aqui. Beleza? Eu quis colocar valores numéricos para ficar fácil assimilar. Se eu botasse uma quantidade Q, uma temperatura T, não, né? Não ia ficar tão óbvio, tão claro. Agora vamos lá, pra gente entender mais ainda. Bora pegar agora o mesmo material, tá? Mesmo material homogêneo. E tipo, por que que eu tô falando que tem que ser homogêneo, um bom condutor, tudo certinho? Porque quando eu forneço o calor, se ele for um bom condutor, essa energia ela vai se distribuir por todas suas moléculas, por todo o seu corpo. Porque um mau condutor, por exemplo, essa caneta ela não é um bom condutor de calor. Então, se eu esquento aqui, se eu forneço o calor aqui, pego um isqueiro, enfim, alguma fonte de calor esquenta aqui, apenas aqui vai ficar quente. Aqui vai demorar para chegar essa agitação molecular aqui, entendeu? Já se fosse um pedaço de ferro, ao aquecer aqui, o calor se distribui mais, entendeu? Então aqui a gente vai trabalhar com esses corpos. Por isso a gente trabalha muito com líquido. Água, por exemplo, quando eu esquento um ponto da água, logo toda a água vai pegar aquele calor, né? Aquele calor vai se distribuir, então todas as moléculas vão ser mais agitadas. A gente trabalha muito com água, não, com líquidos, né, em geral, tá? Porque corpos sólidos, extensos, é difícil, porque quando a gente esquenta o lugar, pode ser que na outra extremidade não esquente também, tá? Então, nesse meu exemplo aqui, eu tô assumindo um material perfeito, né, nas condições. Então, mesmo material homogêneo, bonitinho, perfeitinho. Vamos agora... Vamos supor que agora eu tenho 40 gramas. Ó, é o dobro da massa, 40 gramas. E eu quero fazer o mesmo aumento de temperatura. Ou seja, eu quero que os 40 gramas vá de 10 graus Celsius para 20 graus Celsius. Ou seja, eu quero o mesmo aumento de temperatura. Quanto de calor eu tenho que fornecer? Caloria, né? Calor a gente vai simbolizar por quê, tá? Quanto de calor eu tenho que fornecer para o mesmo material
Só que agora o dobro da massa para que ocorra a mesma temperatura. Sabendo que a capacidade térmica é 5 calorias por grau Celsius. Tá, você pensa assim, ué, os mesmos 50, né? Só que não, tá? Vamos pensar de forma qualitativa. Eu tenho o dobro da massa, eu tenho o dobro de moléculas, beleza? Então, eu tenho que fornecer o dobro de energia. Fazer uma comparação com o dinheiro. Vamos supor que eu tenho uma sala com 5 pessoas. Você tem dinheiro infinito, você é rico, você é super rico, 5 pessoas da sua família, 5 amigos seus, não sei. Beleza. Você entra com 100 reais. E você quer distribuir igualmente, tá? Então você vai dar o quê? 20 reais para cada. Cada um então vai sair 20 reais mais rico, né? Cada um vai ficar com 20 reais a mais naquele momento. Beleza. Vamos supor que aí você chega em outra sala com mais 10 amigos seus, ou seja, o dobro de amigos. E você quer que tenha o mesmo resultado da outra sala, da primeira sala. Quanto você tem que ter para fornecer para que cada um saia com 20 reais a mais? Para ninguém ficar triste, para ninguém ficar com raiva. Todo mundo sai igual. Tem que ter o quê? 200, né? Por quê? Como vai ser 20 para cada pessoa ali vai receber 20. Então você tem que ter 200, ou seja, você tem que ter o dobro de dinheiro. Porque tem um dobro de pessoas. Entendeu? Então as pessoas são as moléculas, o dinheiro é a energia que você vai fornecer. E como você quer que tenha o mesmo efeito, você tem que ter o dobro, tá? É a mesma situação aqui. Aqui eu tenho um dobro de molécula, porque quando você fornece calor, cada molécula vai ficar com uma parte da energia, entendeu? Por isso que eu estou falando material homogêneo bom condutor, porque a ideia é que toda a energia seja distribuída igualmente para as moléculas que compõem o material, tá? E para que tenha o mesmo efeito, cada molécula tem que receber a mesma quantidade de energia. Mas agora eu tenho um dobro de moléculas, já que eu tenho um dobro de matéria. Então, ao invés de ser 50 calorias, eu tenho que fornecer 100, tá? Então, o dobro de moléculas no caso que a matéria exige o dobro de calor ou o dobro de energia. Tá ligado? Então, lembra dessa comparação com o dinheiro, né? Ajuda. Logo, claro, tem que ser o mesmo material, tá? Se fosse outro material, aí não teria comparação. Então, a quantidade de calor tem que ser o quê? 100 calorias. Tranquilo? Então, uma coisa que a gente percebe é que capacidade térmica depende da massa. Então, se eu estou trabalhando com a mesma massa, beleza, eu posso usar a capacidade térmica, tudo bem, para aquela matéria, para aquela quantidade de matéria. Mas se mudar, mesmo que seja do mesmo material, se mudar a massa, muda a capacidade térmica. Aí a gente tem que achar um jeito, que é o que vai acontecer com o calor específico, de fazer essa ponte de algo que não dependa da massa, entendeu? E que faça essa ponte entre capacidade térmica e a massa, e a quantidade de massa. Bom, logo, a capacidade térmica eu chamo ΔQ, tá? Mas é o calor transferido. É mania de usar o delta.
depende da massa. Mesmo, depende da massa, mesmo sendo o mesmo material. Tranquilo? Então, se eu tiver do mesmo material aqui, ó, dois objetos do mesmo material, tá? De massas M1 e M2. Mesmo material, tá? Então, se M1 for diferente de M2, a capacidade térmica de um é diferente da capacidade térmica do outro, certo? Então, entendeu o que é capacidade térmica? É a razão entre o calor que você fornece e a temperatura, tá? Mas se mudar a massa, muda a capacidade térmica. Nesse caso aqui, se for o dobro, ó. Então veja, se eu dividir agora pelo aumento de temperatura, que foi 10, eu vou ter o quê? Que a capacidade térmica aqui é 10 cal por grau Celsius, ou seja, o dobro de massa dobra a capacidade térmica, né? Enfim. Então, beleza. Claro, a gente vai elaborar uma grandeza, definir uma grandeza que não depende da massa, que sirva para que a gente consiga fazer a conexão, né, para qualquer quantidade, que vai ser o calor específico. A gente vai ver como é que a gente constrói esse raciocínio.